Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei 2465 de 2017, de autoria do Poder Executivo Estadual, que determina que o Estado do Rio de Janeiro se retire da Autoridade Pública Olímpica e dá outras providências. Senhoras e senhores deputados, esse é um tema que eu acompanhei de perto e gostaria de aproveitar a discussão dessa matéria para fazer um histórico da questão da Autoridade Pública Olímpica. A Autoridade Pública Olímpica, ela foi consensada entre os três níveis de governo, a União Federal, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, ainda à época da candidatura do Rio à sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A intenção na criação da Autoridade Pública Olímpica seria termos um único ente que congregasse de maneira organizada e com a participação dos três níveis de governo, mas que congregasse e organizasse a participação dos entes públicos na organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A inspiração da Autoridade Pública Olímpica veio dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, quando lá foi criada a mesma autoridade, em modos muito parecidos, congregando o governo da Austrália, o governo da província de Nova Gales do Sul e o governo da prefeitura da cidade de Sydney. Isso foi colocado no dossiê de candidatura do Rio de Janeiro, que foi aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional e foi assinado pelo chefe do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal. Depois que o Rio de Janeiro recebeu a outorga dos Jogos, essa autoridade foi constituída por lei federal no Congresso Nacional, a sua Constituição, cabendo à Assembleia Legislativa autorizar, como autorizou, o ingresso do Estado do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o ingresso da Prefeitura. Só que a implantação e principalmente a utilização da Autoridade Pública Olímpica, ela foi desvirtuada por problemas políticos. Ela foi criada na administração federal, com quase 400 cargos em comissão, de diversas especialidades, queria congregar todo o esforço de preparação do Rio de Janeiro e do Brasil para os Jogos. E a presidente Dilma Rousseff, à época, anunciou a intenção de nomear o ministro, hoje ministro Henrique Meirelles, como presidente da Autoridade Pública Olímpica, para que ele, a presidência cabia à União Federal, pela lei aprovada no Congresso Nacional, com apoio do Estado e da União, para que ele fosse o grande coordenador da área pública dos Jogos. Com esse movimento da Presidente da República, ensejou uma reação política contrária do então governador Sérgio Cabral e do então prefeito Eduardo Paes, que viram nessa possibilidade a diminuição do protagonismo político, principalmente da Prefeitura do Rio, na organização dos Jogos. O prefeito do Rio de Janeiro esvaziou o apoio à Autoridade Pública Olímpica, assim como o governo do Estado, e criou, na estrutura da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, um órgão paralelo que se sobrepunha às atividades da própria APO, que era a Empresa Olímpica Municipal. Então, o ente público brasileiro passou a ter duas entidades coordenadoras do processo dos Jogos. Uma, a Autoridade Pública Olímpica, que virou quase que de fachada, sem nenhuma interferência direta, real e concreta na organização dos Jogos, e uma outra municipal, com mais atribuições e mais responsabilidades, atribuições essas, deputado Malafaia, que foram pegados, que foram retirados da competência da União Federal, sobrecarregando desnecessariamente a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro por uma intenção de protagonismo político do prefeito visando as eleições de 2016. Então essa é a história, senhoras e senhores deputados, da criação dessa entidade. E eu, nessa discussão, requero daqui a extinção imediata dessa entidade. Ela não faz mais nenhuma razão de existir. Apoio a mensagem do governo do Estado, com as emendas apresentadas pelo deputado Luiz Paulo, de extinção dessa Autoridade Pública Olímpica e da extinção da participação, da retirada do Estado do Rio de Janeiro dessa autoridade. O Estado do Rio de Janeiro não precisa, não deve, a mensagem é correta, porém, acerta o deputado Luiz Paulo quando requer
que seja incluído no texto da lei que nós, Estado do Rio de Janeiro, não carregaremos nenhuma outra obrigação vinculada à organização dos Jogos Olímpicos. E uma outra coisa, já lhe dou a parte, deputado Waldeck, seria também muito importante que nós, nesse momento que o Estado apresenta uma mensagem para se retirar da autoridade pública olímpica, cobremos do governo do Estado uma apresentação do balanço da participação do Estado nos Jogos Olímpicos. Que restos a pagar tem o Estado com os Jogos Olímpicos? Quais foram efetivamente todos os benefícios concedidos? E qual é o balanço que o Estado faz dessa participação? O Estado do Rio de Janeiro deve a essa Assembleia Legislativa uma explicação desse tipo. E por isso, vou requerer ao presidente da Comissão de Esportes da LERJ que convoque uma audiência pública com a participação dos deputados e das autoridades estaduais, federais e municipais responsáveis pelos Jogos, para que apresentem, diante dos representantes do povo fluminense, um balanço da participação do Estado nos Jogos. Por favor, deputado Waldeck Carneiro. Não, deputado Osório, eu ouvi com atenção a intervenção de Vossa Excelência, cheguei ao plenário enquanto falava o deputado Luiz Paulo, e eu acho que nós temos preocupações muito comuns, porque é um projeto muito curto, muito lacônico, sobre a retirada, do Estado da Autoridade Pública Olímpica, do seu desligamento. Mas no artigo 1º, o projeto fala da apresentação de um balanço, não é? E efetivamente a mensagem não se faz acompanhar. A Assembleia Legislativa desconhece que balanço é esse. Portanto, Vossa Excelência está coberto de razão. É muito importante que este balanço seja também do conhecimento da Assembleia Legislativa, inclusive do ponto de vista da participação econômico-financeira do Estado do Rio de Janeiro, do Tesouro Estadual, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E a segunda preocupação é o texto do artigo 2º propriamente dito, quando diz que a retirada do Estado da Autoridade Pública Olímpica não prejudicará as eventuais obrigações por ele assumidas. Evidentemente que temos que saber com detalhamento quais são as obrigações, do que se trata, porque se vai se desligar, mas ao mesmo tempo essas obrigações seguirão, digamos assim, vigentes, precisamos saber, afinal de contas, qual é o teor dessas obrigações e se o Estado está em condições de fazer face, de fazer frente a essas obrigações, quaisquer que sejam. Portanto, um balanço que seja também tornado público, e também o detalhamento dessas obrigações, para que saibamos exatamente do que se trata. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Waldeck Carneiro. Concordo integralmente com a parte e os comentários de Vossa Excelência. Acho que o Estado do Rio de Janeiro deve, e chegou a hora, apresentar o balanço qual se refere aqui na mensagem para nós enviada, e também que apresente um balanço definitivo dos Jogos, e para que nós possamos saber tudo que foi feito, tudo que foi autorizado aqui por essa Assembleia Legislativa, como foi utilizado e quais são, se é que existem, essas obrigações que permanecerão fora do âmbito da autoridade olímpica pública. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de colocar e dizer e reiterar que vou fazer esse requerimento à presidência da Comissão de Esportes da LERJ para que possamos ter uma audiência pública com relação ao balanço dos Jogos Olímpicos. Obrigado, senhor presidente.